traz um olhar feminista, e foi uma dúvida que eu fiquei, se era feminista ou feminina, feminista para a criação artística. Além disso, ela tem pesquisa em criação sonora. Já percorreu o Brasil e o mundo essa pesquisa, pelo que eu vi, né? Ela também é fundadora do coletivo, mais um coletivo de arte, e ela atua como compositora, e vários outros títulos. Professora, educadora, pesquisadora e todos os outros títulos que nós temos possíveis. E ela convidei também para poder, uma universidade muito grande, colaborar com o projeto FIA, tanto na pesquisa, ela vai fazer a trilha sonora do espetáculo, e para poder conversar com a gente sobre essa questão da sonora, composição e sonoplastia, já que é um campo, novamente, onde as mulheres ainda não têm uma voz tão ouvida quanto os homens, né? E aí agora você sabe falar, ela consegue se apresentar muito melhor do que eu. Você fez muito bem, Luísa. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse projeto que eu e estar junto com o Luísa. O currículo estava quase certo. Eu fiz bacharelado no Unicamp, não licenciatura. E licenciatura eu fiz depois já do mestrado. A licenciatura foi online. O mestrado eu fiz no Unicamp também. Foi. O doutorado foi na UFPB e o pós-doc também. Eu venho pesquisando mulheres na música desde o bacharelado, quando eu comecei pesquisando uma iniciação científica. E o que me motivou a pesquisar essa temática foi a percepção mesmo no curso de música da pouca presença de mulheres em áreas específicas da música. Né? Eu fiz Unicamp, eu entrei na Unicamp em 99 e eu entrei em piano, fiz bacharelado em piano e comecei a namorar um estudante da composição lá, que é o Lafargue, e eu vi uma discrepância muito grande, né, da quantidade de mulheres na área de instrumentos, de muitas mulheres no piano, muitas mulheres no instrumento de cordas, por exemplo, no violino, no violoncelo, e pouquíssimas mulheres, quase nenhuma, na composição musical, na regência, alguns instrumentos como órgãos de percussão, sopros, então existia uma diferença enorme, e na licenciatura musical, né? A grande maioria era mulheres. A licenciatura na Unicamp começou depois, muito depois do que eu já estava, antes eu tinha bacharelado. Isso me motivou a pesquisar. Então, na graduação, eu comecei a pesquisar sobre uma compositora chamada Luísa Catula, que foi uma compositora brasileira do início do século XX, início do século XX. Ela era uma compositora de música erudita, né? Então, ela trabalhou com música viva, com rock, com nossa que são compositores da música brasileira dessa área da música clássica, erudita. E ela foi uma mulher que tem uma biografia escrita pela Ricardo Scarpa, falando sobre ela, e tem várias lacunas nessa biografia. E aí, isso me instigou muito, né? Por que tinha longos períodos de tempo que não tinha nada sobre ela? E aí eu fui pesquisar, eram momentos, por exemplo, que ela tinha se separado do marido e foi viajar para a Itália para fazer uma residência, né? Estudar com fulano, com o Luiz Júnior, que era um compositor também super importante na época. E era isso, uma mulher na década de 40, 50, viajando sozinha, com um monte de compositores, se separou. Isso é omitido na biografia de uma mulher, porque não é considerado uma coisa decente, né? Talvez ela não quisesse que isso fosse publicado. Então tem uma série de coisas que me instigaram nessa pesquisa. E isso me levou a caminhar para as pesquisas posteriores, né? Mestrado, doutorado e pós-doc. Sempre nesse campo, tentando entender, tentando denunciar também os mecanismos que se reproduzem, né? De fechamento do campo, de medo
dados sobre isso. Eu posso mostrar alguns que você também, mostrando, por exemplo, como que é no campo na música erudita, né? Então, assim, eu preparei uma fala que vai falar um pouquinho dessa minha trajetória como pesquisadora nesse campo, como artista, e trazer um pouco de dados. Os maiores dados que eu tenho pesquisado são dentro da academia, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente... O que faz as mulheres estarem não tão distantes do campo da composição musical, porque a gente tem muitas mulheres compositoras, mas o que faz a gente ter tão pouca visibilidade dessas mulheres, ou tão pouco espaço ou reconhecimento dessas mulheres ainda hoje? São vários fatores, né? Tem fatores desde lá do lado da infância, então tem várias pessoas que falam que já na infância, na formação do menino e da menina, já tem uma formação voltada para uma formação de gênero, em que há coisas que são feitas para meninos, coisas que são feitas para meninas. E coisas que dão muita visibilidade, muita exposição, elas são adequadas para meninas até certo ponto. Quando vai para uma profissionalização, isso já não é tão bem visto, né? E aí vai começar a entrar todas as vezes que a gente vai ler dados, vai conhecer os trajetórios, é muito comum aparecer o fator família em determinado momento da vida, como um determinante da trajetória que essa mulher vai seguir. Então, eu tenho um estudo que eu vou mostrar, que ele vai falar sobre as negociações de agenciamento das carreiras de músicos, tanto de homens quanto mulheres. Então, assim, até uma certa fase da vida, homens e mulheres conseguem estar na profissão de músicos, geralmente que tocam na noite, ou que tocam em casamento, né, mais que instrumentos de orquestra, ou que tocam em orquestras, de uma forma mais ou menos equivalente, com muito mais homens, só que com mulheres trabalhando nessas áreas também, até certa fase da vida. Chega um período da vida, né, uma faixa etária, que as mulheres começam a mudar o direcionamento da carreira. Então elas vão para a docência, elas vão para corpos estáveis, né, que não precisa ficar indo tocar na noite para passar 3 horas, voltar para casa 4 horas da manhã, num lugar insalubre. Então tem uma série de mudanças na carreira que o homem não faz tanto. E aí tem dados aqui que mostram essa porcentagem de homens aí, casais, que são os dois músicos, como que isso é configurado também. Geralmente é a mulher que faz a mudança na carreira. E geralmente a mulher, quando os dois são músicos, é muito engraçado isso, porque geralmente a mulher ela acaba tendo uma renda maior do que o homem, porque ela vai para estabilidade. Então ela vai para a docência, ela vai para corpos estáveis, que tem salário, né? E o homem continua numa carreira mais autônoma. Então isso é um dado interessante também, né? De como que funciona o mundo do trabalho na divisão dos gêneros. Então é um dos fatores que determina, né, que faz com que a gente tenha um campo que tenha menos mulheres trabalhando, ou então que tenha menos visibilidade dessas mulheres trabalhando. Aí no meu caso, né, na minha trajetória, como é que foi essa inserção no campo da criação musical? Eu entrei, como eu falei, no curso de piano. Eu nunca fui pianista, concertista, nunca me identifiquei com esse perfil. E também nunca toquei tão bem a ponto de poder ser concertista. E aí, eu sempre me interessei muito pela criação musical. E aí eu comecei a me envolver com projetos, tanto de musicalização infantil, como de criação musical, trabalhando muito com ruído, com experimentação sonora. Nessa época eu comecei a estudar violoncelo também, então eu já trazia o violoncelo como mais um instrumento, mesmo sem tocar muito bem ainda, ele já era um instrumento que produzia som. E a investigação sonora por outras fontes sonoras era uma coisa que me instigava muito também. E aí nessa época eu comecei a trabalhar em vários projetos
vem da tradição da música de concerto convencional. Então, experimentando gravando, experimentando fazendo ruídos no violoncelo, né? Trazendo outras sonoridades que não é que elas não estejam dentro da música de concerto, elas estão. Né? Na música do século XX, a gente tem uma exploração dos instrumentos tradicionais que explora o ruído desses instrumentos. Então, não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já se faz há muito tempo, a exploração do ruído nos instrumentos convencionais. Só que ainda é visto como uma coisa nova, né? Quando você vai para o palco fazendo ruído no instrumento, às vezes é visto como uma coisa, mas não é. É uma coisa bem antiga, já, que ninguém está inventando a roda. A partir desse trabalho, eu fui fazer outras trilhas e comecei a trabalhar bastante com dança. Eu tive uma parceria com uma dançarina lá em São Paulo, que era a Tatiana Cajoli. Ela tem um trabalho voltado para a infância. Então, a gente fez um trabalho primeiro que era adulto mesmo, e aí foi a primeira vez que eu trabalhei como compositora sozinha, né? Sem ter o Valério na toca. E era um trabalho também de experimentação, eu participava de todos os ensaios com ela, fazia muito trabalho de corpo e a experimentação. E ela também se colocava para fazer essa experimentação. Então, a gente colocava objetos para experimentar ruído, arrastando objetos no chão, fazendo a própria voz. Então foi um trabalho que se chamava Parto. Foi um trabalho bem intenso nessa coisa de oitavo. Pela primeira vez, isso foi acho que em 2010, uma primeira vez como compositora de um trabalho que foi construído muito de forma simbiótica. Não era uma música feita por uma dança, era um trabalho coletivo de dança e música junto. E eu gosto muito de trabalhar desse jeito, né? Mais um coletivo de arte, que é esse coletivo que a Luísa mencionou. A proposta original era essa. Eu juntei com a Rafaela Lira, que é uma dançarina de João Pessoa, e Maurício Barbosa, que é ator e um dançarino também maravilhoso. E a proposta era a gente trabalhar performance, trabalhar corpo, e isso considerando que o corpo produz som também, né? Então, dentro dessa concepção, experimentar. Então, sempre foram trabalhos com muita disponibilidade para investigação, né? De uma forma muito ampla. Com o Maestro, a gente fez um espetáculo de palco mesmo, que foi um bagaço, que foi um espetáculo inspirado na pesquisa de mestrado de Rafaela, que era sobre a história, contar a história da dança através da dança. Então a gente ficou bastante tempo trabalhando nesse espetáculo, toda a criação. A criação sonora foi minha, mas foi com muita participação deles. E eu estou em cena também, dançando, enfim, fazendo lá a cena, né? Você viu? Foi um espetáculo bem importante, foi um espetáculo bem importante, assim, de pesquisa. A gente ensaiava toda semana. E aí uma coisa que eu estava conversando inclusive com o Ana, que acho que talvez seja uma coisa difícil de ter, essa interdisciplinaridade, né, entre músicos, atores e dançarinos, como uma disponibilidade mesmo. Na música, quem é formado em música tem uma formação geralmente muito tradicionalista, né? A gente aprende a ficar horas e horas estudando o próprio instrumento, ou no caso da composição musical, estudando harmonia, contraponto. Eu não sou formada em composição musical, então eu sou enxerida, eu trabalho com composição de uma forma muito intuitiva, né? Eu trabalho a minha experiência com os instrumentos, minha pesquisa com sonoridades, gravo sons, vou mostrar, né, os softwares que eu uso para edição de som. Então, é uma forma muito intuitiva, a partir do que eu gosto de ouvir, das referências que eu tenho, como eu gosto mesmo, e o que eu acho que pode funcionar. E muitas coisas não funcionam, e aí a gente vai testando para ver o que dá certo.
link, né, uma coisa de gênero, talvez esteja por aí também. É uma formação, quando a gente está falando de música tradicional, que é um pedacinho da formação musical, né? A gente tem tantos músicos que não passam por esse caminho, são excelentes músicos que, né, não entram nesse tipo de formação. Então isso aqui é um nicho muito pequeno, mas é um nicho que tem poder, que é onde tem o dinheiro, né? Então quando se fala em música, grande música, muitas pessoas vão para esse lado, é a música escrita, é a música de orquestra, é a música dos grandes compositores, sendo que grande parte da população nem ouve esse tipo de música, né? A música que a gente está na rua é outra. Mas essa formação que leva para esse caminho mais acadêmico é uma formação muito tradicionalista, muito fechada e que valoriza muitas vezes, de uma forma mais presente, condições que favorecem o crescimento mais de homens, justamente porque é uma carreira que, ao longo dos anos, vai levando para um lugar onde as mulheres vão sendo restritas. Então, eu tenho uma foto aqui da maior orquestra do mundo, que é a Filarmônica de Berlim. Assim, de 2024, eu acho essa foto. Eu vou mostrar. Antes de eu falar, só vou mostrar. Vamos lá. Dá pra ver? Tá muito escuro, né? Dá pra ver. Essa é a imagem da orquestra mais reconhecida no mundo atualmente, que é a Filarmônica de Berlim. A gente pode contar nos dedos quantas mulheres tem aí. Tem mais, é porque elas estão todo mundo de preto, né? Tem essa coisa, né? Fica muito fechada, né? Eu acho que tem uma. Ó, tem uma aqui, mas eu tenho um número, peraí, vamos ver. Nem o felinho, né? Porque já Essa tá ali na frente. De 145 músicos, apenas 19 são mulheres. E isso é a realidade de hoje, não é do passado. Sendo que a quantidade de mulheres só começou a aumentar nesses corpos assim, bem tradicionais quando os testes começaram a ser feitos atrás de um bioma. Porque para entrar numa orquestra profissional dessas é um processo muito difícil, né? Você passa por várias provas que você tem que tocar um repertório super difícil, a pessoa passa anos se preparando. E são provas abertas para o público, tem uma banca que faz a avaliação. Só começaram para pessoas negras e mulheres depois que essas provas começaram a ser feitas atrás de um bioma na década de 70. Então, assim, e a gente ainda tem essa porcentagem de 13% da presença feminina nos maiores estágios. Tem uma pesquisadora, da Lucy Green, que ela pesquisa, né, gênero na música, e ela tem uma frase que eu gosto muito, eu não vou saber reproduzir a frase dela literalmente, mas ela fala que a mulher no pódio, e aí pódio pode ser palco, pode ser qualquer área de visibilidade, ela é sempre vista, sempre é muito forte, né? Mas ela é vista como uma mercadoria, como uma coisa para ser
diretor do Conservatório de Dança e Música de Paris, que é uma grande escola também renomada, né? E ele, em 2013, ele dá uma entrevista na rádio France Musique, em que ele vai falar sobre a regência e por que tem tão poucas mulheres na regência. Já viu essa entrevista? Não, mas sobre. E aí ele vai falar coisas do tipo: as mulheres têm objetivos diferentes daqueles dos homens, o que não se interessa especialmente pela regência. Então é uma questão individual, né? As mulheres não se interessam por isso. Aí outra coisa que ele fala: há o problema da maternidade, pois a carreira de regência pressupõe muitas viagens e impossibilidade da mãe de ficar junto com os filhos. E isso, assim, é verdade. Agora, ele não trabalha os motivos disso, né? Isso não é uma questão para os homens. Os homens viajam o mundo inteiro e deixam seus filhos com quem for, né? As mulheres, é pressuposto que às mulheres cabe a responsabilidade pelo cuidado, seja de filhos, seja das pessoas idosas, dos familiares, da casa. Então, a carreira das mulheres, como eu falei anteriormente, ela começa a ser moldada por esse tipo de coisa, inclusive a regência. Então, não é que ele está errado em falar isso, mas ele não vai no motivo, né? Ele fala como se as mulheres quisessem ser mães e cuidar dos filhos. Não, elas são colocadas nesse papel. A sociedade não dá uma estrutura para que elas possam desenvolver suas carreiras e ser mães e terem famílias e fazer o que elas quiserem, né? Então acaba tendo essa ideia de que ela precisa optar. A mulher que quer ter uma carreira internacional, ela acaba tendo que optar ou pela carreira ou pela família. Eu estou falando que isso é o que acontece necessariamente. Muitas mulheres são mães que têm carreiras internacionais, mas é um campo muito difícil, muito complicado, tem muito machismo. É uma carreira muito exigente fisicamente. Muito exigente fisicamente, você precisa reger, pegar outro avião, reger de novo. Difícil para uma mulher fazer tudo isso, né? Sim. Imagina. Sempre em casa, dia todo visitada na pista. E mulher consegue pegar avião, aí tem que reger, pegar outro avião. Não, gente, não dá não para mulher. Impossível. Aí ele fala, essa seria a gente. Ele diz não acreditar que haja discriminação negativa em relação às mulheres e que não acha que deve haver discriminação positiva, ou seja, ações afirmativas, né, sistema de cotas. Para mim, a única discriminação, não importa em que disciplina, é o exame de admissão ou concurso. Então, esse é o pensamento, isso aqui em 2013. Talvez hoje tenha que fazer uma nova pesquisa, porque eu acho que muita coisa caminhou nesse sentido, mas é um pensamento ainda recorrente, né, da meritocracia. E que a meritocracia, ela invisibiliza as condições sociais em que as pessoas estão. E isso acontece para mulheres, para pessoas trans, para pessoas negras, para pessoas racializadas. Nessa mesma pesquisa aí, desse regente, teve um que eu acho que eu não coloquei aqui nesse slide, mas que a frase que ele falou nessa entrevista era um regente russo. Ele falava assim:
é mais um elemento que é associado ao masculino e aos homens. Então eu trabalho bastante com tecnologia e já aconteceu comigo, assim, de a gente fazer um concerto, eu ia tocar uma peça minha, que é para violoncelo e música, a gente chama de música mista. Tem uma parte acústica e uma parte acústica junto. Eu fiz tudo, eu fiz a parte acústica, gravei, fiz lá os meus sonzinhos e tocava. Esse concerto eu fiz junto com o Valério, tinha outras músicas dele também. No programa foi atribuída a composição a ele. E isso é uma coisa muito comum de acontecer. Assim. A mulher ela pode ser a performer, ela pode ser a pessoa que está lá na frente do palco tocando, mas é difícil de se conceber uma mulher criadora de música. Né? Então, por exemplo, na pesquisa que eu fiz no mestrado, foi sobre compositoras, a inserção delas no campo, isso fica muito evidente, porque eu fui mostrar, eu vou mostrar também uma tabela que eu fiz do currículo que é estudado nas universidades. Eu peguei todas as universidades no Brasil que tem curso de música e vi o currículo de história da música de todas elas. Quais eram os compositores abordados? A gente vai dar uma olhada. Então, assim, composição, criação musical é associado ao masculino, ao homem. Então, mesmo quando uma mulher está compondo, ou às vezes ela não vai ser criticada por isso, ou às vezes ela vai ser, talvez não seja tão boa assim. Na pesquisa que eu fiz, tinha muitos relatos de mulheres que trabalhavam com comunicação, que elas falavam que elas precisavam se masculinizar para serem respeitadas. Né? Então, tem essa coisa de, eu vou, desde a forma de se vestir, até a forma de se portar, então, ter uma postura mais. Isso também é super controverso, né? Mas a ideia de que o masculino ele vai trabalhar mais com uma coisa assertiva, a força. Então, tem muitas mulheres que trazem esses elementos, falando que eles são elementos que vão para uma masculinização, que é muito controverso, a gente pode ter um grande debate sobre isso, mas que foi a maneira delas conseguirem ganhar respeito no meio. Quem trabalha, eu entrevistei também uma menina que trabalha com tecnologia, né, com produção de palco, ou seja, com a parte mais tecnológica mesmo, e aí é pior ainda, porque é uma área que tem pouquíssimas mulheres, agora está crescendo, porque tem tido alguns cursos voltados especificamente para mulheres, para formação nessa área, então está tendo mais mulheres trabalhando no campo. Mas mesmo assim, é uma área ainda que a grande maioria é homem, e as mulheres que trabalham nessa área são o tempo todo testadas. O conhecimento que elas têm é colocado à prova o tempo todo. Mas será que é assim mesmo? Será que eu cheguei? E é difícil, assim, eu mesma, quando eu não me aprofundo nessa parte tecnológica, eu trabalho com a parte tecnológica, mas não é uma coisa que eu tenha um conhecimento profundo, mas o conhecimento que eu tenho, muitas vezes eu vejo os caras que estão do meu lado, têm o mesmo conhecimento que eu, mas eles chegam ali botando a pompa e falando, não, isso aqui é assim, assado. Então, a gente mesmo acaba se boicotando não sei, chega a exame novos, porque o mundo inteiro fala pra gente, não, você tem que saber muito mais para falar que sabe aquilo X. Isso é muito comum. Eu sei que isso é comum em muitas áreas, né? Não só na música. A música é um espaço muito masculinizado, né? Tem muitos números, essa da orquestra é um deles, esse 13%, mas os festivais de música, a grande maioria é de homens. Teve, no último ano, no Lollapalooza, teve uma incidência maior de mulheres, quer dizer, não teve no último ano, teve uma incidência maior de mulheres, no último ano teve uma queda da presença das mulheres. Então é um movimento que tem muito caminho assim para ser percorrido. O que eu ia mostrar? O negócio da universidade, né? Eu já vou terminar com essa. Ele acabou ali, o que será?
Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz acho que em 2023. Com todas, está muito pequenininho, né? Mas ó, tem pelos períodos aqui. Eu coloquei período antigo, período barroco, clássico, romântico e neoclassicismo, início do século XX, moderna, final do século XIX e contemporâneo. O repertório que é abordado dentro, repertório não, os compositores que são abordados dentro dos cursos de História da Música nas universidades CISP em 2023. De todos os cursos que tínhamos disponíveis, né? Depois eu vejo quantos são. É isso, gente. Não tem nome. Não tem nem nome. Então, assim, isso mostra o quê? Mostra um conservadorismo, mostra o perfil dos cursos de música no Brasil. Não tem nenhum. As mulheres não fazem parte da história da música ocidental, tradicional, que a gente escuta no curso formal. Simplesmente não fazem parte. Eu tenho a impressão que deve ter pouquíssimos músicos brasileiros também nessa lista. Não né? tem, tem Não Lopes. tem. Tem Vila Ou vai Lopes ter, e tem Camargo Guarnieri, são os dois. E Padre José Maurício, que também é do início, né? No início do século. Início não, século XVIII. É um padre que ele vai ser importante na história da música do Brasil. Alguns cursos agora. Mas é isso. Então esse é o perfil da pessoa que sai formada em música no Brasil. Para mim isso é muito absurdo, muito gritante. Uma coisa que eu acho que tem mecanismos para a gente questionar e tentar reverter isso, né? Acreditar que é importante reverter, porque tem muita gente dentro da academia que acha que tem que ser assim mesmo, que é conservador, e que esses são o cânone, que a gente tem que ovacionar o cânone e só focar nisso, né? Mas tem muita gente questionando isso, principalmente a partir das políticas de cotas. A entrada de um novo perfil nas universidades está fazendo com que muitas coisas desses currículos estejam sendo revistas. E eu acho isso muito positivo. Mas é isso, vou mostrar um pouquinho do meu processo de criação. Como eu falei, eu trabalho com tecnologia nessa forma muito intuitiva. Eu uso o gravador para fazer gravação de áudio, assim, coisas, objetos mesmo. Então, por exemplo, na trilha para Geralda, tem a cena da desmontagem da geladeira, que é uma cena que ela musicalmente, ela é formada por muito ruído. Vários dos sons que tem lá foram de gravações que eu fiz lá mesmo, na oficina onde a gente apresentou pela primeira vez, que ensaiou, e que é uma oficina de serralheria, então tem várias ferramentas, tem um portão que faz um som maravilhoso, então gravei esse som tá na música, tem sons dos prédios caindo, então a gente fez uma gravação, muitos desses sons são lá, não só. Tem sons de violoncelo, eu coloco o violoncelo em tudo, né, com ruído, tem sons que eu pego na internet, então tem um site que eu uso bastante, que chama Free Sound, que é tipo um site aberto, então de colaboradores do mundo inteiro que gravam e colocam lá. Aí tem coisas muito bem gravadas, coisas não muito bem gravadas, mas são as pessoas que disponibilizam áudios. Então você precisa de uma respiração, por exemplo, som de respiração. Vai lá e coloca breath. Vai lá, termina áudios, aí você tem que ouvir. Então é um processo lento, né? Que a gente vai ouvir cada áudio, baixa, aí vai eu geralmente uso esse programa que é o Ableton Live. Ele é um programa pago, mas eu uso hackeado. É sobre isso. Ableton Live. Ele é um programa que eu gosto, ele é muito usado por DJs.
porque ele dá para fazer a manipulação ao vivo, né? Tem vários programas de edição de áudio que são muito bons, mas que eles não têm uma interface muito amigável para fazer ao vivo. Esse aqui ele tem, eu vou mostrar como é que eu uso. Ele não está aparecendo aqui. Ai, gente, ó, minha... Tá lá. Se não, eu mostro aqui na tela, mas dá pra ver, né? Dá? Tá, sim. E é assim, não vai conseguir decifrar os links que eu ia assim, não vai conseguir decifrar. Meu Deus. A gente só aceita. Então, o jeito que eu trabalho é muito particular. Eu não tenho formação, curso de produção musical, fazendo de forma intuitiva. Eu pego sons que eu produzo ou que eu pego na internet. Trabalho muitas vezes individualmente cada som no Audacity, que é um programa livre, super legal, que eu adoro. Dá para fazer muita manipulação. Então dá para fazer, dá para esticar o som, dá para colocar um filtro para tirar, por exemplo, os agudos, ou para tirar os graves, dá para colocar, dá para fazer a própria edição, mas para fazer a edição eu prefiro eu prefiro o Audacity para fazer essa coisa individual de cada som. Aí depois eu jogo o som no Ableton. E aqui tem várias formas de trabalhar. Ela tem essa abazinha dos DJs com mais. Tá vendo? Tem todos os sons aqui disponíveis. Eu uso, na geral, nessa aba para poder disparar os sons e manipular. Atualmente eu só estou manipulando o volume, né? Mas dá para manipular vários parâmetros ao vivo. Você coloca lá, eu quero colocar um filtro que deixa o som saindo grave com agudo. E aí você vai lá, coloca na sua controladorinha, né? Não sei se vocês sabem que eu tenho uma controladorinha que tem o teclado, tem os botões de nome, é uma parte assim, tem os negocinhos. E lá a gente consegue controlar muitos parâmetros diferentes. Então, você dispara aqui o som que você quer, por exemplo. Eu pus a minha controladora aqui. Mas se eu tocar aqui, ele vai tocar tudo de uma vez. Já está organizado para mas eu posso pegar. Só que é um áudio onde a gente está fazendo Spoiler. Essa caixinha aqui, ela está saindo longe, né? Muitos lugares
talvez o meu olhar perspectivo, acho que Ana também pode trazer depoimentos sobre o processo, por exemplo, no geral, coisas que chamaram a atenção. Todo mundo sabe que eu dirigi há mais de 30 anos, comecei na comunidade, estrutura super precária, e eu acho que de muitos modos isso que aparece na minha cena hoje, mesmo com, às vezes, melhores condições. O que é que me chamou muita atenção no meu trabalho? O fato de você estar na sala em quase todos os ensaios. E quando você não esteve, é porque você tem uma agenda e da dinâmica que a gente montou em 30 dias, não dá para de repente você simplesmente abrir mão das muitas coisas que você faz, da aula, né, casa, mãe e tudo mais. Então, é um tipo de generosidade, de necessidade sua, enquanto pessoa que trabalha, de estar na sala, que não é comum isso acontecer com os músicos, isso não é comum nos estudantes de harmonia, que tem uma área chamada áudio, que vai se chamar para o próximo semestre poetas sonoros. Eu espero que não seja só uma mudança de nome, mas uma mudança efetiva. Que eles entendem que essa produção do áudio, talvez pela questão da linguagem e as alterações do audiovisual, é uma coisa que faz no fim. O filme está montado, o filme está pronto, e eu sei que eu preciso de 30 segundos de som, de música. E isso cria um problema quando tu pensa uma orquestração dos elementos que compõem a linguagem do teatro, que é mais fácil. E o som não é pensado, produzido, por mais que eu fale, naquilo que eu consigo falar, que o corpo do ator, o palco, o piso que ele vai ensaiando, que ele vai apresentar, isso produz som, que a fala é som. Então há uma dificuldade, é um problema muito grande na formação da gente de teatro, mas também do aluno de harmonia. Então isso me chama muita atenção no meu trabalho, né? Já tenho trabalhado assim, com muitas pessoas, experiências desastrosas, e mesmo experiências muito boas, pessoas que estiveram na sala de ensaio, são muito generosas, são diferentes. E eu acho que não só a tua formação, a tua experiência, mas também o fato, né, de ser deve ter a primeira compositora que tem o trabalho na sala, nessa relação. Porque realmente é talvez um dos ambientes mais masculinizados, né, que a gente tem no segmento. E uma outra coisa assim, que eu vou precisar falar depois, e que chama a atenção, foi muito boa, cara. Que você faz questão nem que tenha que carregar uma carga, que pegar o carro, e pedir a linha que passa na sua casa também. Você faz questão de ter o melhor material de som no ensaio. Né? Eu ficava sem entender isso, porque o tempo inteiro, quando eu digo música na sala, ele não dava um som de notebook, ele levava uma caixinha como essa, e Dani não, ela levava uma paredezinha, ela levava para todos os ensaios, porque ensaiava na casa, no quintal da casa de uma amiga minha, que estava distante da casa de Ana, estava distante da casa de Dani, e ela chegava quase sempre desses muitos ensaios com esse equipamento, porque no ensaio já tinha que ter um equipamento, porque a música precisava ser ouvida como ela foi na porta. E aí, completando dessa outra parte, aprendi com o Dani também, e o equipamento de som tem que ser muito bom. E o que me chamava a atenção é que o equipamento de som não tem que ser muito bom porque tem uma gravação do cello, mas porque a música que tem mais preza para que tenha, né, a ideia do som, do espaço, que a gente consiga perceber, né, a diferença é a música do ruído da hora que a gente estava o som. Então isso foi assim, de um aprendizado que eu vou levar, né, pensar e no geral. E aí quando a Regina disse, eu boto uma milhar de luz, mas a gente precisa ter um som no mínimo na qualidade daquilo que a gente tem feito o 4 anos, né? Então, esse cuidado e esse zelo, eu acho que me ensina muito, que aprender a fazer piada na comunidade, na igreja, e que trabalhava sempre na caminhada, escolhendo a porta do teatro Uber, e como você mesmo, dentro de uma situação precária, faz questão que o processo e o resultado que encontra o público tem o melhor material possível, porque isso interfere, compromete e vai fazer resultado. Valeu muito, mas eu precisava fazer esse depoimento, porque eu acho que você talvez nem tenha acesso dele, porque isso não é natural para você, mas não é natural para a gente que está do lado. Eu agradeço. Mas aí, eu acho que não é só a pessoa.
ao que é a proposta. Porque é justamente isso, de criar uma. Não faz justo, porque a ideia é justamente criar esse. Não, tô falando, a ideia que você criou faz justo. E aí uma caixinha dessa não vai trazer, sabe? Tânia tá de prova, quando a Tânia me mandou esse áudio, que ela fez isso, eu criei esse áudio, eu escutei no fone, eu mandei a foto de o quão embasbacada é a palavra que eu usei do áudio, porque é tanta coisa que parece que está acontecendo ao seu redor no fone. De a experiência criação. na sala é diferente da do Sim. fone, né? Mas Sim. ela tem proximidades. Só que daí precisa de pelo menos duas caras. Mas Eu assim, fico feliz porque realmente não é uma coisa que eu fico pensando. É uma coisa que. E para quem está ensinando como eu, é outra coisa. É outra coisa. Tá, desde o término do espetáculo, já foi dizendo, a gente precisa mudar no sentido. Não, eu tenho que mudar. E aí, isso para mim é a presença. Não é assim, fiz a trilha e fui embora. E esse trabalho é ele só faz. quer E esse trabalho contínuo, porque eu acho que também eu faço questão de estar nos ensaios, porque é uma construção da presença mesmo, né? E tem coisas que também vão ficar fixadas, mas tem muita coisa que vai mudando, né? E no som, pra mim, é mais ou menos isso também. É construir junto. Para mim, porque tu já tem que dar sua dramaturgia, tu tem que escrever o texto, a apresentação. Exatamente. Já vai a terceira carta, né? Usar a minha apresentação, a diferente. E depois que a gente faz uma apresentação como já muda algumas coisas. Por exemplo, para quem atua já muda sempre, mas para a experiência da gente como músico é assim, está pronto, está aqui, tchau, não é a sua. E assim, eu percebi que dá para ir para um som diferente, pela hora, não tinha percebido, só percebe na cena. E onde eu acho que foi um pouco mais sofrido para ti, né? Porque, por exemplo, quando tu faz com o gelo, então tu consegue fazer esse tempo da performance, né? Na parte final da trilha, que o gelo vai assumindo, né? Um certo protagonismo, então tu consegue ajustar na execução ao vivo, por conta da cirurgia, tu não conseguiu fazer ontem. Na estreia, a gente lá em professor, a gente não são péssimos. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E ela estava com o cello e segurou. Pronto. Fez barulho, fez ruído, fez não sei o quê e preencheu essa cama toda assim, porque é muito som. Tem uma coisa dos operadores, acho que é aquela coisa. Liga. Liga. Abaixo aqui. Eu percebo que as pessoas não entendem isso. A mesma respiração que os atores estão lá e tem uma linha do tempo e é o que eu não consigo perceber na maioria dos trabalhos que eu vejo com esse acompanhamento em inglês. É muito importante acompanhar também, não só quem compõe, mas se por acaso quem compõe não vai, a pessoa que vai estar junto, porque é uma cultura de locutores, que eu tenho que trabalhar com ele e o sonoplasta, o operador, tem que estar comigo para a gente poder dialogar nesse Eu acho que isso tem muito a ver com a formação que a gente tem. Que é uma formação muito tecnicista e que se desvincula do corpo. É impressionante, né? Porque a gente passa anos trabalhando com o corpo, é físico, né? Não é só mental, mas não tem essa. Eu estou falando de uma maneira geral, mas claro, assim, tem músicas incríveis, tem uma presença física mesmo, né? Assim, presente. Mas eu acho que tem uma grande dificuldade na nossa formação em entender que o espaço faz parte, né, da performance, faz parte do estudo, e de que é corpo. Então, pode ver assim, clínicas de fisioterapia, de pilates, tem muito músico troncho lá, e muita coisa tem mínimo de consciência corporal. E aí, pra mim, né, eu tô fazendo fui lá longe para a consciência corporal, porque eu acho que
que é muito importante de tudo. A minha contagem, a música, ela passa muito para essa coisa sexual. Eu acho que no teatro e na dança, isso está muito presente. E a gente, como mundo, tem uma deficiência nessa formação desse campo. Eu acho que só para falar da minha experiência com Tânia ao longo desse processo, porque a gente está fazendo meio que à distância, né? Eu gravo um ensaio, eu mando para ela, a Paula recebeu tantos vídeos no YouTube, a Paula, meu Deus do céu. Ela só manda pra mim, sabe? Não! Viu? Rápido! Você vai Miana e quer receber vídeo para se ver. E aí, Você movimento, esse processo, eu acho que eu tenho que agradecer muito a sensibilidade de Tânia também, porque Tânia manda os áudios, eu acho muito engraçado que ela manda, ela faz, mas eu tô pensando em outra coisa, tá? Esse é só provisório, e eu, tá bom. Mas assim, é uma sensibilidade, por exemplo, esse áudio que ela mostrou no pedaço, eu soltei uma ideia, eu mandei um áudio falando, Tânia, nessa cena eu tive essa ideia para você ter uma proposta de início. Ela mandou um áudio completamente, assim, a gente usou na cena já em um ensaio esse áudio, e assim, engole a cena, assim, no melhor sentido possível da palavra, engolir, tipo, acrescentar na cena. E os outros áudios que também a Tânia está criando junto, tem coisas que eu nem pensava, assim, então ele tá colocando e eu, meu Deus do céu, que... E assim, tá sendo, eu já até comentei com o Will, com as pessoas, eu falei que tá sendo uma experiência muito boa essa questão da criação, por mais que seja de distância, a distância, tá sendo muito bacana essa troca, de tipo, construir esse, porque para mim é uma linguagem, como ele falou, que caminha junto, né? Tanto a sonora, como a luz, como, por exemplo, figurino, maquiagem, que entra tudo para compor o espetáculo em si. Então, tudo tem que ser uma peça de frente quebra-cabeça. E eu quero, quando a gente conversou, eu gostaria que tivesse a sua identidade, a sua assinatura nessa peça para construir esse quebra-cabeça que combine tudo. Tipo, eu queria agradecer muito mesmo. Acho que a gente já até bateu a hora. Faça uma pergunta então. E passa, quer falar aí. Pronto. Quando você vai compor, você usa caixa ou você manda um fone de ouvido? Porque tem a diferença. Tem diferença. Eu uso muito fone de ouvido no primeiro momento. Aí depois eu vou para as caixas para ver se funciona. Porque tem coisas que no fone é uma coisa, na caixa é outra. Tem que ir para a caixa. Só que eu não tenho no estúdio. Em casa, né? Daquele jeito. Mas, então assim, essa percepção, por exemplo, ontem eu fiquei muito feliz com o áudio, porque estava muito legal, assim, eu gostei da ambiência. E você leva a palavra inteira para Exato. se sentir segura, para deixar Exato. os técnicos foram muito generosos na hora de Foram. montar. Porque João Pessoa a gente até conseguiu um dia ter um som bom e um técnico que deu um suporte. Mas foi montado 10 minutos antes e foi embora. Então, assim, essa possibilidade de ouvir do jeito ideal é muito difícil de obter, mas ela é muito importante. Todo dia eu passo, desculpa atrás. Talvez até tu já tenha falado sobre, mas eu queria reforçar porque queria saber também. É mais um pedido de referência, porque eu sou perfeccionista, mas eu tenho muita dificuldade de compor no sentido da harmonia, da melodia,
Aí, enfim, eu queria, se pudesse me dizer referências mais modernas, que usam sonoridades mais experimentais, enfim, nesse lance da performance da dança mesmo. Tem que pensar um pouco, mas tem algumas pessoas, né, que posso citar. Tem o trabalho de um cara, ele trabalha mais com teatro, mas ele trabalha com dança também, que eu acho fantástico, que é o Gregory Silver. Ele São Paulo, está no Japão agora, mas acho que não está morando lá não. Mas ele tem um trabalho muito incrível, assim, é uma grande referência para mim. De música em cena, trabalhando todo. Ele trabalha de várias formas. Ele trabalha com a parte mais também, né? Ele faz essa sonoridade a partir do som da harmonia, da melodia, mas ele trabalha muito com o som que o espaço mesmo cria. Eu gosto demais do trabalho dele. Ele trabalha com muito microfone de contato, e aí ele tem sensores, tem um espetáculo que ele trabalhou. Que é isso, a música é muito presente, né? A música é quase como condutora de todo o espetáculo, que ele trabalha com umas velas, com sensores, então quando ele tira a luz do sensor, é um som que faz, aí ele traz outro som, é fantástico o trabalho que ele desenvolve. E é um trabalho, eu sinto isso como um trabalho de corpo, de presença. Eu posso pensar, depois a gente troca contato. Eu vou conseguir. Me manda uma mensagem. Peguei, Mas é ótimo. Tem uma menina na UFB que está querendo estudar um pouco isso também. Eu vou colocar vocês dois em contato, que é a Mayara. Ela é artista também, ela trabalha com teatro também. Ela é boa comigo. Ela tá comigo. Eu sempre confundo as coisas. Elas são. E as pessoas Tem duas pessoas. É uma delas. Temos mais alguma pergunta? A gente tem um horário assim, apertado. Mas a gente pode mais uma Trocaria a hora da vida. Eu vou fazer então as finalizações, gravar o videozinho ali, o ano que tem que gravar aqui. É bom, né? Sempre bom estar com fechador, né? Então, gente, essa foi a palestra. Eu gravando, eu quase superando. Manda perto de mim, Então, gente, essa foi a palestra da maravilhosa Tânia, né, sobre trilha sonora, composição e sonoplastia. Essa palestra, ela teve o apoio do Mobiliário de Campina Grande, e o projeto FIA trouxe essa palestra, trouxe a maravilhosa Tânia junto. Pude entregar para essas pessoas que conseguiram ouvir hoje essa visão mais das mulheres em campo da composição e poder incentivar essas mulheres a. Começa de novo. Foi por Deus aqui agora. Eu posso parar de gravar?